Rio de Janeiro tem 6 policiais mortos nos primeiros 5 dias de 2017. É uma média incrível aí de mais de um policial por dia sendo morto no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Dê uma força ao canal patrocinando aí uma campanha de publicidade através do Google AdWords e fazendo o canal crescer e ter mais assinantes. Vamos falar então desse tema trágico que é a morte de policiais. Em primeiro lugar, eu queria fazer algumas considerações aqui, que é o seguinte: o canal Notícias Comentadas não é um canal que se preocupa tanto com a questão da violência urbana. Isso porque trabalhar com violência urbana, noticiar essas coisas, primeiro, e muitos sites jornalísticos fazem isso até de uma maneira sensacionalista, né? Não é uma coisa que me agrada particularmente. Por trás do canal Notícias Comentadas tem um ser humano. E eu não gosto muito de ficar noticiando coisas de sangue, coisas de morte e tudo mais. Até porque eu sou adepto dos direitos humanos, eu sou adepto da igualdade, justiça social e de tudo mais. E nisso também inclui-se os policiais e todas as pessoas, no geral, todas as pessoas. Então, para eu ficar noticiando sangue, essa coisa, não é muito minha praia. Contudo, eu tenho visto que em alguns comentários isso está sendo deturpado por algumas pessoas que acham que, na minha opinião, eu estou condenando polícia, eu estou condenando justiça e tudo mais. Na verdade, não é assim. Na verdade, a gente bate forte, sim, na questão do abuso de autoridade, muitas vezes praticados por policiais, juízes, promotores e tudo mais. O abuso de autoridade, porque isso envolve também questões políticas. Logicamente, ao defender o Estado, por exemplo, o canal Notícias Comentadas não pode negar a importância da existência da polícia, a importância da existência do Estado de Direito, a importância, é justamente por isso que a gente luta, para que se tenha mais segurança, por isso que precisa de Estado. Quem banca a polícia é o Estado, são os impostos. A arrecadação do Estado é que banca a polícia. Então a gente é a favor do Estado, consequentemente a gente é a favor também da polícia. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar do policial, né, do policial que está sendo morto aqui. Vamos partir do princípio que todos são policiais padrão, aqueles policiais que a gente deseja que sejam. Não são policiais corruptos, não fizeram abuso de autoridade e tudo mais. Então a gente lamenta a morte de todos eles. Com certeza também de quem praticou abuso de autoridade, a gente não deseja a morte de ninguém. É importante deixar claro isso, não desejo a morte de ninguém. Até porque eu sou cristão, né? Então como é que pode um cristão desejar a morte de alguém? É um negócio contraditório. Apesar de ser contraditório, que a gente de vez em quando levanta, tem muito cristão desejando a morte dos outros aí. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Não desejo a morte de ninguém. Se é um criminoso, tem que ir para a cadeia, cumprir sua pena, tem que fazer tudo o que a lei manda, mas eu não desejo que ele seja executado. Se é um policial... Até porque é o seguinte, quem define o que é criminoso? A gente já tem experiência aí da Idade Média, de outras, até mesmo de exemplos atuais, em que quem está no governo, quem tem o poder, aponta para os outros e diz: olha, você é criminoso porque você fez isso, isso e isso. E é uma excelente maneira de quem está no poder eliminar a oposição. É dizer que ele é criminoso e condená-lo à morte, sem direito à defesa. E é isso que a gente é contra. Direitos humanos luta justamente para acabar com esse tipo de situação. Pois bem, vamos falar então aqui dos policiais que foram mortos. Em primeiro lugar, eu lamento muito mesmo que o policial saia para trabalhar. É um profissional que você tem que entender o seguinte: todo dia, ainda mais num país como o Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, onde tem um grande problema de tráfico de drogas e facções criminosas, aí, bairros dominados por facções criminosas. Então o policial sai para trabalhar e não sabe se volta para casa. O policial, ele também tem família, ele também tem esposa, muitas vezes, tem mãe, ele tem pai, ele tem filhos, né? E ele tá ali numa função extremamente social, que é cuidar da segurança da sociedade. Uma função extremamente social. Então é um cidadão, é um profissional altamente valorizado, tenho certeza, por qualquer um
de esquerda, de direita, do centro, de qualquer posição. Ninguém deseja que a polícia seja extinta. Se você se imaginar numa situação de assalto, se você se imaginar numa situação de estupro, sendo você homem ou mulher, se você se imaginar em qualquer situação, eu tenho certeza, qualquer situação de perigo, eu tenho certeza que a pessoa que você mais vai querer ver na sua vida, na sua proximidade, é um policial. Então, deixo claro aqui a importância da polícia, a importância do policial dentro de uma sociedade. E deixo claro também a importância de um Estado forte o suficiente para manter a polícia do tamanho que ela necessita ser, pagando justamente esses policiais e tudo mais. Tudo bem? Então, deixamos claro isso. Espero que eu não tenha deixado nenhuma dúvida. E agora vamos falar dos policiais. E como eu falei para vocês, são policiais que saem para trabalhar. A mulher está em casa, o filho foi para a escola, a mãe também está tranquila. E todo dia esse povo, que é família de policial, vive aflito. Então, é uma profissão que deve ter os seus devidos créditos. Aqui na notícia diz o seguinte: Estado do Rio de Janeiro tem 4 policiais mortos em 2017. A notícia do dia 3 de janeiro de 2017. Então aqui também, Canal Gama, aqui também dizendo mais de um policial por dia. Ele diz o seguinte: 4 PMs foram mortos no estado do Rio nos 2 primeiros dias de 2017. Na segunda-feira, o cabo Cleiton, lotado no Tarará, foi fuzilado dentro de seu carro, uma Saveiro, na estrada do Tinguá, em Xerém, na Baixada Fluminense. A informação foi confirmada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar. Já em Guapimirim, também na Baixada, por volta de 15 horas, aqui ninguém está falando dos motivos, né, do assassinato. O sargento reformado foi assassinado numa tentativa de assalto. Segundo a Polícia Militar, 2 homens numa motocicleta abordaram o carro onde o PM, que prestava serviço como segurança, estava com outro policial. Na ocasião, os policiais estavam portando um malote de valores que seria depositado num banco. Bom, não sei porque a função do policial está transportando valores, ainda mais num carro sem devida segurança, porque não foi feito uma empresa. Não sei, aqui só está dizendo que estava transportando valor. Não sei se a função do policial está transportando valor, se ele estava trabalhando de forma privada para tentar ganhar mais algum, porque o salário do policial não está dando para ele se sustentar. Enfim, não sei, só estou comentando o que está escrito aqui, eu não estou falando nada além disso. Houve confronto armado e Francisco morreu no hospital de Guapimirim. Também na tarde da segunda-feira morreu o policial. E aqui está falando o motivo, ou falando só sobre a morte de cada um desses policiais. Como eu falei para vocês, olha, André William Barbosa de Oliveira, 32 anos, foi encontrado morto. A foto, e com certeza isso aqui é algum parente, esposa, alguma coisa. Lamentável que isso tenha acontecido. Quem matou? Aqui a polícia está colocando a foto aqui de 2 suspeitos. Quem matou oferecendo recompensa de R$5.000 para quem ajudar a identificar. No outro jornal, no outro site aqui da Globo, no dia 5 de janeiro, esse aqui foi do dia 3 de janeiro. Dia 5 ele diz: mais um policial é morto em confronto com criminosos no Rio de Janeiro. O soldado é o 6º policial morto nos 5 primeiros dias de 2017. 7 criminosos tentaram roubar uma carga e atiraram contra 3 PMs que estavam próximos do local. Aqui está um pouco do vídeo mostrando algo mais sobre isso. E no resumo aqui também, no dia 5, o Rio de Janeiro tem 6 policiais mortos nos primeiros 5 dias de 2017. Né? E aí, uma estatística lamentável aqui no Rio de Janeiro, que é o seguinte: no dia 6 de janeiro, o Extra publicou o seguinte: 1 em cada 10 pessoas assassinadas no estado do Rio em 2017 é policial militar. Então imaginem, 10% das pessoas assassinadas no Rio é polícia militar. É realmente trágico a questão da violência urbana, a questão, o perigo em que esses policiais estão expostos. Né? Muitas vezes a pessoa costuma dizer o seguinte: justamente porque o policial vive sobre esse clima tenso, sai todo dia, não sabe se vai voltar para casa, não sabe se vai ver a filha dele, o filho dele novamente. Então ele vive num estado tenso. Isso é colocado por muitos... Isso a gente pode colocar em debate aqui, né? Isso é colocado por muitas pessoas como um motivo pelo qual muitas vezes o policial acaba abusando da autoridade dele e espancando policiais civis. Muita gente afirma que é por isso.
Na minha opinião, eu acho o seguinte, que o policial é um profissional que deve ser treinado para lidar com essas situações. Então, ele já entra na corporação sabendo que ele vai enfrentar. Por exemplo, você vai ser policial no Rio de Janeiro, beleza, então saiba que 10% dos policiais morrem, 10% dos assassinatos são de policiais. Você já tem que ser preparado para isso. Se a corporação está preparando bem ou mal para isso, isso é outra coisa. Isso deve ser discutido, deve se preparar o policial melhor. O que não se pode é justificar um erro fazendo outro, através de outro erro, né? Justificar um erro que é o abuso de autoridade contra civis, que a gente vê, por exemplo, policial esganando mulheres em protestos, tacando cacete em jornalista e tudo mais. Isso é abuso de autoridade. Isso a gente também não quer. Então não se pode justificar essas atitudes pelo fato de haver violência policial. Não, é o sistema. A gente tem que entender o sistema. O sistema é formado por pessoas que cometem erro e tudo mais. Então tem que melhorar o sistema. Se dessa forma não está dando certo, né, a gente não pode ser adepto daquela lógica da direita que tenta incriminar uma determinada empresa ou corporação e tudo mais para tentar acabar com ela, né? Normalmente o pessoal da direita faz muito isso. Quer vender a Petrobras, então eles pegam, incriminam a Petrobras, falam que lá não presta, né? Aí para justificar a venda. Não, a gente não é adepto disso. A polícia não está dando certo, está cometendo abuso e tudo mais, então tem que melhorar o sistema dentro da polícia. Ela é essencial da maneira que está, que pertence ao Estado e é dever do Estado prestar segurança ao cidadão. Ninguém quer vender a polícia, então, portanto, a gente não vai pregar esse discurso que a polícia não presta. Não é isso, tem que melhorar o sistema. E tudo na vida, tudo na sociedade é assim, você implementa um determinado sistema. O sistema de segurança, por exemplo. Está dando certo? Beleza, então mantém. Não está dando certo? Analisa os pontos frágeis e tenta melhorar o sistema. Implementa novas coisas. Deu certo? Melhorou um pouco? Beleza. O que está faltando ainda? Então, analisa o que pode ser melhorado e vai melhorando. É psicólogo? É treinamento? É educação? O que está faltando? É controle? Sabemos que também existe corrupção dentro da polícia. Então, o que está faltando para combater isso? Vai acabar com a polícia? Não. Melhora o sistema. Tem abuso de autoridade, tem corrupção, tem envolvimento com tráfico de drogas, tem policial vendendo arma para bandido? Tem, tudo isso tem. Tem que exterminar a polícia? Não, de maneira alguma. Pelo amor de Deus, não faça isso, não entenda isso. Tem que melhorar o sistema. Tá? Não podemos pensar que nem algumas pessoas, normalmente gente da direita pensa que, aliás, usa a estratégia de incriminar a corporação para eliminá-la. Nós não queremos isso. Deixo claro. Lembrando mais uma vez que policial tem família. No caso aqui desse policial, lamentável, sem salário, mãe de PM morto, espera ajuda para poder enterrar filho. A polícia vai pagar sepultamento. Imagina, o seu filho morreu, é policial, está prestando um trabalho para a sociedade. A remuneração de um policial, ela não corresponde. Imagina, por quanto dinheiro, você tem que pensar o seguinte, por quanto dinheiro você colocaria a sua vida em risco todo santo dia? Então, esse é o salário que o policial deveria ganhar, que com certeza não ganha. Eu, sinceramente, eu não trabalharia como policial. Eu acho glorioso as pessoas que trabalham como policial, que têm essa coragem e tal, mas assim, eu não sacrificaria minha vida assim. Ainda mais olhando a quantidade do salário que o policial recebe, eu acho que nem, sei lá, 50 mil reais, se trocasse o salário dos políticos para os policiais, eu acho que seria mais justo, porque o policial é uma profissão de risco. Então 50 mil reais para um policial por mês ainda acho pouco, porque todo dia você sai e não sabe se volta, então é pouco, tá? Eu acho pouco. Infelizmente, o policial não recebe isso, né? Então, sem receber salário há 2 meses, a aposentada Ana Maria Silva, de 64 anos, conta com a ajuda da polícia militar para poder enterrar seu filho, Marcelo Abdala Neder, de 34 anos, que morreu no fim da madrugada dessa quinta-feira durante um ataque de bandidos na rodovia Presidente Dutra, na altura do Comentador Soares. Bom, enfim. Agora imagine o restante da polícia militar, que também ganha a mesma coisa que o próprio policial aqui, vai ter que fazer uma vaquinha, sei lá o quê, para pagar o enterro do companheiro. Imagina o que é o sentimento de um profissional que está fazendo uma vaquinha pro parceiro dele, pro amigo dele, pro colega de profissão dele, sem poder ser enterrado. Imagina a revolta que não dá num policial desse.
Imagine o sentimento dessa mãe também, né? Então, o que é um problema que a gente identifica aqui na sociedade? Uma mãe, ela vê o policial, né, que é o filho, combatendo o crime. Então, é outra coisa que precisa ser entendida. Aí o filho dela morre num processo desse. E olha, me dói, do jeito que eu falei pra vocês que me dói ver a criança na praia, me dói ver o rosto dessa senhora aqui lamentando a morte do filho. Então imagina essa pessoa chegar a notícia de que o filho dela morreu trabalhando, combatendo o crime. O que ela vai pensar? Ela vai querer o que para os bandidos? Justiça, no mínimo ela vai querer justiça. Muita gente que se deixa levar pelo embalo vai querer o quê? A morte dos bandidos. E aí começa um debate muito grande, que eu nem vou dar minha opinião aqui. Eu vou pedir a opinião de vocês. Se coloque no lugar dessa mãe e pense o que você desejaria para os bandidos. Pense primeiro na questão do seu filho e depois pense na questão de uma sociedade como um todo. Então, com certeza, é um tema muito sensível, né, e muito difícil de opinar. É preciso ter muito equilíbrio. E é isso que o canal Notícias Comentado luta, para que você reflita melhor, para que você pense melhor antes de sair julgando pessoas, seja ele policial, seja ele bandido, seja ele uma pessoa que foi fazer um protesto na rua. Tá? De qualquer forma, eu falo para você o seguinte: eu não prego a execução de ninguém, o assassinato de ninguém, sabe? Eu acho que não é por aí. Se aconteceu alguma coisa desse tipo, então a justiça tem que lançar a mão. É para isso que se juntou uma série de profissionais, criaram leis, né? E essas leis devem ser respeitadas. Pelo que eu saiba, a justiça brasileira, a legislação brasileira, não indica a execução de ninguém durante o processo de justiça, seja ele qual for. Pelo que eu saiba. Se eu estiver enganado, coloquem aí a lei, fiquem à vontade para colocar a lei, dizendo não que a lei realmente permite que seja assassinado alguém. Bom, para finalizar, uma dica aqui, um site interessante que eu achei, guiadedireitos.org. Se eu não me engano, isso aqui é de alguém da cidade de São Paulo, porque a gente, quando clica aqui em cidade, tem aqui São Paulo, Santo André, então tem várias cidades de São Paulo, mas aqui está falando das competências, do conceito de cada uma das polícias. Na verdade, não só polícia, defensoria pública e tudo mais. Então vou deixar, né, esse link aqui. Ele está falando, por exemplo, polícia militar e polícia civil. Qual a diferença? A polícia militar é a polícia fardada, responsável pela segurança da população e por impedir que crimes ocorram. Então é uma polícia preventiva. Conheça sua organização hierárquica e atuação. Então você clica aqui e vê. Já a polícia civil é aquela que atua depois que o crime ocorre, registrando e investigando para esclarecer o que aconteceu. Saiba mais da organização e do trabalho da Polícia Civil aqui. Uma curiosidade, uma opinião minha, no caso aqui, eu sempre acho um pouco confuso essa coisa da existência da Polícia Militar e Polícia Civil. Na minha opinião, o crime tá lá, né? Você vê o criminoso lá e a Polícia Militar aparece. Bom, mas se o criminoso atirar em alguém, aí a Polícia Militar tem que sair de lá e depois que chama a Polícia Civil. Se sim, faz sentido isso. Se não, a Polícia Civil fica eternamente aguardando o telefonema da Polícia Militar, ou então quando alguém já morreu, alguém foi ferido, chama a Polícia Civil. E o cidadão comum, na hora que está acontecendo uma coisa, tem um bandido entrando na casa dele, ele tem que ligar para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil? Fica confuso. Aí liga, aí não é lá, aí passou o tempo, o bandido entra e mata a pessoa. Você está lá numa situação e consegue dar um telefonema. Aí você não sabe se é para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. Eu, na minha ignorância em relação a isso, eu deixo aqui também aberto esse debate. Quem sabe vocês podem me responder, né? Mas pensem também o seguinte: uma pessoa simples, uma pessoa comum, né? Assim como eu, que não sou especialista na estrutura da polícia, para quem ela deveria ligar? E se isso é correto dessa maneira? Tem o 190, tem... uma série de coisas aí. Deixe suas opiniões. É claro que aqui o canal Notícias Comentadas não tem censura, portanto deixe suas opiniões. E mais uma vez a gente lamenta a morte também dos policiais. Gostaríamos sinceramente que isso não fosse assim. Um grande abraço e até a próxima notícia então.